que me propus vir hoje aqui tratar centra-se, polariza-se à volta da cultura visual em Portugal nos séculos XVI e XVIII, tomando como base a análise de algumas obras que se inscrevem, portanto, no vasto veio da literatura de espiritualidade. Foi, digamos, um projeto de investigação que teve o seu início nos tempos do meu pós-doc, um projeto que continua, direi ainda, em curso, mas considero que é um projeto estimulante e que, digamos, na sua base teve o seguinte objetivo: tentar perceber como, ao longo da época moderna, a cultura escrita e a cultura visual se foram articulando, se foram complementando, a partir, portanto, da análise destes textos que se inscrevem no filão da literatura de espiritualidade e destacando muito especialmente as geografias e as biografias devotas. Mas eu penso que vale a pena chamar a atenção para, digamos, os moldes em que as vidas de santos e as vidas devotas se vão produzindo e se vão editando ao longo da época moderna. Porque, de facto, o contexto que enquadra esta produção literária é um contexto muito mais complexo do que aquele que enquadrava a produção de vidas de santos nos tempos anteriores. Nós sabemos que, ao longo da Idade Média, foi sedimentando um modelo geográfico, sobretudo de raiz monástica, e que esse modelo foi, naturalmente, ao longo do tempo, conhecendo uma evolução. Só que, quando chegamos ao século XVI, confrontamos efetivamente com uns tempos com um contexto bastante complexo, e esse contexto histórico e cultural vai se refletir também no âmbito da produção da geografia e da biografia devota. Enfim, todos sabemos que é o tempo da reforma protestante, que fratura a cristandade europeia e vai acentuando, portanto, um fosso, as clivagens entre práticas e cultos. É um tempo em que, durante vários anos, cerca de 80, não se registra qualquer canonização. A última tinha sido a de Santo Antonino de Florença. É um tempo que coloca, digamos assim, em marcha uma estratégia, normalmente designada na literatura, na bibliografia, como contra-reforma, que tende a impor, portanto, uma ofensiva de disciplinamento aplicada a todas as esferas sociais. E, portanto, tendo em conta este enquadramento, aqui um pouco toscamente esboçado, é natural que a geografia, a biografia devota, tendem, portanto, a refletir também as mudanças cronológicas. Eu queria ressalvar que, quando falo em geografia, refiro-me, portanto, às vidas de figuras que foram canonizadas. Quando me refiro, portanto, utilizo a designação biografias devotas, eu refiro-me a vidas de pessoas que, apesar de terem morrido, falecido com fama de santidade, ou em odor de santidade, como diziam à época, não foram, portanto, nem beatificadas, nem canonizadas. Portanto, é uma distinção formal que penso que vale a pena realçar. Ora, esta moldura histórica e cultural vai naturalmente estimular a produção, direi, maciça, sobretudo ao longo do século XVII, de vidas devotas e de vidas de santos. É uma tendência que, no caso português, começa a acentuar a partir da segunda metade do século XVI, tem, digamos, o seu apogeu ou o seu pico no século XVII, e vai-se mantendo, ainda com algumas oscilações, até à primeira metade do século XVIII, mais ou menos até uma época em que, digamos, os gostos se vão depois mudando ao gosto dos tempos iluministas. Ora, claro que para que esta vasta produção fosse divulgada, se difundisse, o aparecimento da imprensa de caracteres móveis exerceu naturalmente um papel importantíssimo, porque de forma, portanto, manuscrita, através de uma circulação manuscrita, muito certamente esta literatura não teria tido o alcance que teve. E, portanto, vai ser o aparecimento da imprensa
que vai, portanto, favorecer e estimular muita desta produção de natureza religiosa. Um historiador, o Hugo Rosso, tem, portanto, vasta obra no domínio da história cultural, realçou já que o livro, quando nasce, é religioso. E de facto é. Se nos lembrarmos das primeiras obras impressas, o que é que encontramos? Encontramos a Bíblia, encontramos missais, breviários, portanto, obras de matriz religiosa, aproveitando as vantagens que estas técnicas de reprodução tipográfica colocavam ao seu dispor. E nesse sentido vão incluindo, portanto, nos livros, várias imagens, várias gravuras, que, para além dessas finalidades ilustrativas, que tinham também em vista, digamos, tornar os livros mais atrativos, tinham naturalmente funcionalidades didáticas, catequéticas, edificantes e que, digamos, a pouco e pouco, até com a evolução que a imprensa vai conhecendo, vai, digamos, estimulando este mercado livreiro e vai naturalmente promovendo esta circulação dos livros. Não é demais lembrar que a imagem, digamos, no âmbito, no domínio de natureza religiosa, tinha, desde a Baixa Idade Média e sobretudo na esteira da devota moderna, uma grande importância, não só ao nível público como também privado, porque muitas vezes funcionava como uma espécie de suporte para a oração ou para a meditação e nesse sentido funcionava muitas vezes até como um meio, um suporte de devoção para os iletrados, para aqueles que não sabiam ler, que não podiam ler as obras, mas que através da imagem conseguiam, portanto, também ter ali um suporte para a sua devoção. É bem sabido como a questão em torno das imagens conheceu períodos complexos. Basta lembrar no espaço bizantino, portanto, a complexa questão e o debate em torno da iconoclastia. Sabemos também como portanto, no tempo do humanismo, autores como Erasmo criticam, portanto, as imagens, sobretudo aquelas de natureza devocional. Erasmo critica em alguns textos uma aparatosidade visível de algumas imagens, mas apesar de, portanto, destas querelas, destes debates, há outros autores, como por exemplo Frei Juan de Ávila, que na sua obra Audi Filia chama a atenção efetivamente para as funcionalidades que as imagens têm, mas deve-se fazer, digamos, delas um uso controlado. Mas não retira naturalmente a importância que elas possam ter. No caso português, ainda durante, portanto, o tempo dos incunábulos, as imagens vão ser, portanto, utilizadas, tendo em conta as suas funcionalidades, no âmbito da literatura hagiográfica. Um desses exemplos, eu peço desculpa pela má qualidade da imagem, mas um desses exemplos declina-se portanto, na edição do Flochadorme de 1513. É portanto, uma folha de rosto composta por várias peças xilográficas. E era esta, digamos, a técnica utilizada pela tipografia portuguesa na primeira metade do século XVI. Um outro exemplo pode ser encontrado nesta obra intitulada Norte de Idiotas. Esta obra, cuja autoria é de Francisco Manzoni. Francisco Manzoni era um castelhano que viveu grande parte da sua vida em Portugal. Ele foi pregador, capelão, Dom João III e Dom Sebastião, e compôs esta pequena obra e dedicou-a a uma senhora chamada Dona Maria de Silva. Dona Maria da Silva era mulher de Francisco Sousa Tavares e é mãe da célebre Dona Madalena de Vilhena, do Frei Luís de Sousa. A casa de, portanto, Dona Maria de Silva, a quem a obra é dedicada, era, segundo o autor, uma espécie de hospital de pobres, porque ela acolhia várias pessoas que se encontravam, portanto, em situação de indigência, e além disso ela tinha uma grande preocupação em catequizar os seus, portanto, as pessoas que viviam na sua casa, os seus servidores.
E é nesse sentido que Monzón compõe esta obra, para que, através das imagens, cada capítulo é, portanto, sempre iniciado por uma imagem, como veem aqui. A imagem, portanto, funcionaria como um veículo de catequização. Portanto, estamos a ver aqui que, a pouco e pouco, estas funções estéticas e culturais da imagem vão declinar, portanto, uma apropriação utilitarista e pragmática, aliada naturalmente às funções devocionais. Ora, ao longo do século XVI, a prática, digamos, mais comum, mais corrente em Portugal era, efetivamente, incluir uma imagem ou uma gravura, numa fase, digamos, inicial ainda de natureza, portanto, xilográfica, na folha de rosto ou na portada das obras. Muitas vezes as gravuras xilográficas eram, portanto, recuperadas de obras anteriores. O Frei António José de Almeida, que é um investigador do CIDSEM e do nosso grupo, na sua tese de doutoramento estudou justamente esta transposição e apropriação de imagens no Flós Santorum. Esta folha de rosto que vemos aqui diz respeito à primeira geografia avulsa impressa em Portugal. É uma vida de São Domingos de Gusmão, foi traduzida do latim para português por Frei Diogo de Lemos, um dominicano do convento de Benfica, a instância de Dona Joana da Silva, que era a prioresa do convento da Anunciada em Lisboa. Vemos aqui que São Domingos aparece, portanto, com um lírio ou açucena numa mão, portanto, um símbolo associado, um atributo associado à sua castidade. Vemos na outra mão que ele tem um bordão, e que naturalmente será um atributo associável à sua fecunda atividade como pregador, e que, de facto, reaproveita. Esta edição é de 1525, não está aqui, só está no colofão a indicação, mas esta obra foi editada em 1525. Esta gravura que vemos aqui, esta xilogravura, é a mesma que encontramos no Flós Santorum de 1513. Vemos agora a folha de rosto de uma obra polarizada em torno da vida de Santa Catarina de Génova. É uma imagem que, portanto, faz eco da importância e do impacto que tem ao longo destes tempos a devoção à humanidade de Cristo, especialmente ao Cristo sofrente, que o Sr. Dr. José Adriano cabalmente estudou, e que é, de facto, um tema recorrente em muitas destas representações. Esta imagem, portanto, reproduz a folha de rosto da vida de Santa Catarina de Génova. Portanto, é uma imagem que emula essa devoção em torno da humanidade de Cristo, sobretudo a dimensão da paixão, que é uma devoção extremamente importante e polarizadora no século XVI e continuará a ser ao longo do século XVII. Esta é a folha do rosto, uma obra francesa do Pressoir Mystique. A primeira edição é de 1603 ou 1604, se não estou em erro. E, portanto, vemos que a representação de Cristo, sobretudo este aspecto, ou seja, do sangue que jorra da chaga, é muito semelhante, portanto, à representação do Cristo que encontramos na vida de Santa Catarina de Génova. Esta é uma obra posterior, mas é muito natural que estes impressores utilizassem gravuras que circulavam, portanto, de forma itinerante. O professor Vítor Serrão e Luís de Moura Sobral já chamaram a atenção para isso em vários estudos, que estas gravuras, portanto, circulavam de impressor para impressor e muitas vezes eram reproduzidas, outras vezes adaptadas, e, portanto, é natural encontrar várias gravuras que tenham pontos de semelhança entre si. Podemos também encontrar outros casos em que a folha de rosto nada tem a ver com, digamos, o biografado. Um desses casos é declinado, portanto, neste exemplo,
Esta é a folha de rosto da vida de São Bernardo, portanto uma vida traduzida do francês para português por Frei Gonçalo da Silva, um cisterciense, e vemos que, portanto, esta folha de rosto é composta por várias peças xilográficas. Ao centro o título, título esse que se encontra, portanto, ladeado por 6 pequenas imagens que retratam episódios da vida de Cristo: a Anunciação, a Visitação, a Natividade, a Circuncisão, a Agonia de Monte das Oliveiras e a Ascensão, e embaixo, portanto, por baixo do título foram colocadas 12 gravuras que retratam os apóstolos. Temos também depois aquelas tarjas, no cimo, portanto, naquele capitel, digamos assim, o escudo de armas português, tanto quanto nos parece é Deus que se encontra, portanto, na parte superior, e portanto vemos que todo este conjunto xilográfico não tem propriamente necessariamente a ver com o biografado, mas portanto eram várias as estratégias e várias as técnicas, vários os modelos que estas obras encontraram. Um outro exemplo que pode ser encontrado nesta vida de São Tomás de Cantuária. Esta vida foi editada em 1554, é uma tradução do latim para português feita por Diogo Afonso de Macedo, e vemos, portanto, a estratégia tipográfica utilizada nesta vida é já diferente daquela que encontramos nos exemplos anteriores. Vemos, portanto, um exemplo em que o biografado, neste caso São Tomás de Cantuária, não é representado na folha do rosto. Mas há outros casos em que na folha do rosto vamos encontrar imagens de natureza muito diferente destas. Um desses casos é este, que vemos na vida de um religioso agostiniano, de Frei Luís de Montoya, e, portanto, esta imagem que vemos aqui, este escudo de armas, tem de facto a ver com a dedicatária. A obra é dedicada a Dona Cecília Bessa. Ela era, digamos, ainda descendente do infante Dom João, filho de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro. Era casada com um nobre chamado Luís César, que foi provedor dos armazéns reais no tempo de Dom Sebastião, e, portanto, vemos que esta folha de rosto, através, portanto, desta representação dos escudos de armas da família, se configura, digamos, como uma estratégia de representação do prestígio linhagístico destas famílias. É o caso que encontramos também neste exemplo da vida de São Vicente, dedicada a Dom Lopo de Azevedo e Mendonça, que era o almirante de Portugal à época, onde vemos precisamente representado também o escudo de armas da família. E, portanto, vemos que, através desta estratégia, estas famílias, digamos, representavam também, ainda que de forma simbólica, o seu poder. Ora, estas imagens, muitas delas xilográficas, vão, digamos assim, sofrer uma evolução, sobretudo a partir da década de 40 do século XVII. E, em regra geral, nas vidas impressas depois, portanto, sobretudo da década de 40 do século XVII, são muito raros os casos em que vamos encontrar na folha do rosto a representação, sobretudo do biografado, do santo ou do varão ou da mulher ilustre em virtude. Na maior parte dos casos nós vamos encontrar uma gravura, uma imagem, direi já mais sofisticada, já não de natureza xilográfica. Em regra geral são gravuras em buril ou metal, portanto calcogravuras, que acompanham a obra, mas no seu interior, já não, portanto, na folha do rosto. São gravuras que, na maior parte dos casos, revelam, portanto, uma qualidade muito maior, se comparadas com as gravuras anteriores, e são gravuras que me parecem esteticamente apelar à sensibilidade, aos afetos, à morigeração dos fiéis e dos leitores, e que naturalmente estão em sintonia
com toda essa ambiência que informou a Contra-Reforma e que me parece que, de facto, a tese de Ottavio Niccoli, sobretudo no que diz respeito às funcionalidades destas imagens, se pode aqui aplicar. Ottavio Niccoli defende que, portanto, por estes tempos da Contra-Reforma, sobretudo a partir das últimas décadas do século XVI e no século XVII, se vai configurando uma espécie de mundo multimedial, ou seja, aquilo que se tenta fazer é construir uma imagem que seja visível aos olhos físicos, aos olhos do corpo e aos olhos do coração. Portanto, é uma imagem que deve apelar a estas duas dimensões, aos olhos do corpo e aos olhos do coração. E é nesse sentido que me parece que se inscrevem muitas destas gravuras que encontramos nas agiografias e biografias devotas do século XVII e da primeira metade do século XVIII. Eu escolhi como exemplo esta vida de São Paulo, onde vemos que, portanto, esta gravura que acompanha a obra é uma gravura já com uma qualidade superior e mais sofisticada, diria eu, do que aquelas gravuras que encontramos nas vidas anteriores. Ora, para ilustrar, portanto, esta ideia, eu escolhi alguns exemplos que encontrei em vidas de santos portugueses. Quando digo santos, estou naturalmente também aqui a incluir nesta designação figuras que não foram, portanto, beatificadas ou canonizadas, mas que, em todo caso, faleceram com fama de santidade. Porque é importante lembrar que, sobretudo a partir do século XVII, muita desta produção, sobretudo aquela polarizada em torno de figuras portuguesas, inscreve-se justamente numa estratégia que visava construir, digamos, uma espécie de santidade territorial portuguesa e que era uma moda, uma tendência que já se fazia sentir em outros espaços europeus. E não era por acaso que muitos destes reinos rivalizavam entre si para verem qual era aquele que tinha mais santos nos altares. E várias obras editadas nesta época ecoa de facto esta rivalidade, este xadrez que mostra como por estes tempos a santidade funcionava como um referente de prestígio. Em todo o caso, importa sublinhar que os portugueses tinham muito poucos santos nos altares. Até ao século XVII, ao final do século XVII, tinha apenas 4 santos canonizados. Estou a excluir, portanto, aqueles que eram ainda do tempo da antiga Lusitânia ou da Galiza Bracarense, que eram sobretudo virgens e mártires. Os santos canonizados eram apenas 4. Eram Santo Eutónio, Santo António, Santa Isabel de Portugal, e na beatificação de Santa Isabel tinha naturalmente tido muito peso o apoio, portanto, dos Habsburgos, dos Filipes, e São João de Deus. Portanto, eram muito poucos. E Portugal precisava, portanto, de ter mais santos, se me permitem a expressão. E é, portanto, visando esta construção de uma santidade territorial, tentando contribuir para que Portugal tenha, de facto, uma projeção maior, pelo menos no espaço católico, no que dizia respeito à questão da santidade, que várias vidas de santos portugueses, santos, beatos e varões ilustres sem virtude, naturalmente, vão sendo editadas ao longo destes tempos. Uma dessas vidas é justamente a vida de um homem de condição humilde, natural de Amarante, que decide, portanto, fazer-se marinheiro quando o santuário, portanto, quando o convento dos dominicanos, onde se encontrava, portanto, o corpo-túmulo de São Gonçalo de Amarante, é visitado por uns marinheiros galegos que ali vinham, portanto, em peregrinação. E, portanto, esses marinheiros convencem este Gonçalo Dias a partir com eles para o Novo Mundo, para as Índias Ocidentais, e vão, portanto, aportar ao Peru.
a vida não lhe vai ser, digamos, muito fácil e ele vai, passados alguns anos, recolher-se num mosteiro, num convento de religiosos mercedários, onde se vai destacar sobretudo pelo seu amor aos pobres e pela sua caridade, no sentido de ser conhecido por antonomasia como o pai dos pobres. E é precisamente tendo em conta este aspecto que ele é aqui representado com um cesto com pães, portanto, num braço, e vemos que ele está, portanto, a mão parece que está numa, digamos, espécie de bênção, a dar uma espécie de bênção àqueles índios, e, portanto, tudo isto para mostrar como a maior parte destas vidas inclui, portanto, uma gravura no seu interior que tenta, de modo cada vez mais sofisticado, digamos assim, representar estes santos. Neste caso é uma vida de Santa Quitéria. Santa Quitéria era uma das 9 irmãs gêmeas, filhas de um cônsul romano, que teria nascido, portanto, na zona de Braga, e que teria depois sido, com as suas irmãs, martirizada por serem cristãs. Ora, a imagem que vemos aqui representa a santa, portanto, com a sua cabeça na mão, tem naturalmente a ver com o seu martírio, mas a representação é muito semelhante àquela que encontramos no caso dos santos cefalóforos, como por exemplo São Dinis, que é também representado com a sua cabeça na mão. Os santos cefalóforos são aqueles representados, portanto, com a cabeça na mão, assim como o São Agostinho era representado com o coração, portanto, na mão, os santos cardióforos, e, portanto, é um tipo de representação que encontramos muitas vezes nas agiografias. Este rosto que vemos aqui diz respeito à primeira vida de Santa Isabel impressa em Portugal. É uma representação que, digamos, ainda não faz eco do milagre das rosas, que depois será, digamos, uma tendência que se encontrará noutras gravuras posteriores, mas em todo o caso importa destacar que o culto em torno da rainha vai ultrapassar as fronteiras de Portugal e vai conhecer de facto uma larga projeção na Europa seiscentista, amplificada naturalmente pela canonização em 1625, mas a difusão do culto deve também muito à divulgação desta gravura, feita em Burela em 1621 por um gravador flamengo, Cornélios Gale, e que num primeiro momento foi destinada, portanto, a decorar a obra Anacefaliosis do jesuíta António de Vasconcelos. A gravura depois conheceu uma ampla divulgação de forma avulsa, ou seja, uma divulgação que extravasa, digamos assim, o registro em livro. Um outro exemplo que gostaria de destacar diz respeito a esta vida de Santo António. É curioso lembrar que Santo António, por estes tempos, na maior parte da Europa não era conhecido como sendo português, era conhecido sobretudo como sendo de Pádua. E é nesse sentido que a maior parte das vidas que são editadas em Portugal e escritas por autores portugueses, normalmente no título apresentam a designação Santo António de Lisboa ou Santo António de Portugal, por oposição, portanto, a Pádua. Esta obra apresenta, esta vida escrita por Frei Miguel Pacheco, da Ordem de Cristo, apresenta, portanto, dois rostos, aquele, portanto, com o frontão e o escudo de armas português, depois este, e no interior inclui também esta bonita gravura de Santo António. Esta gravura é da autoria de um gravador flamengo que se tinha estabelecido em Madrid, Juan de Norte, e que, de facto, mostra já a cristalização da representação de Santo António, se foi tornando, portanto, a mais comum, com o lírio ou a açucena, o Menino Jesus e o livro.
Esta gravura que vemos aqui também, São João de Deus, não encontramos naquela edição 1624. É uma gravura que é incluída nas edições posteriores e vemos, portanto, que também esta representação de São João de Deus faz eco, portanto, de todo esse programa devocional em torno da Paixão de Cristo. Ele é representado, portanto, com coroa de espinhos, com um crucifixo na mão, vemos também, portanto, um instrumento de penitência naquela mesa e, portanto, faz eco de toda esta devoção em torno da humanidade de Cristo e, muito especialmente, da dimensão da paixão. Um outro exemplo, portanto, de gravuras pode ser encontrado nestas vidas de São Gonçalo de Labos, também com um crucifixo. É um atributo, portanto, muito recorrente no caso destes varões ilustres em virtude, assim também como no caso de Frei Estevão da Purificação. Vemos que ele surge também com um crucifixo na mão. É um atributo que, digamos assim, se vai tornando recorrente em quase todos estes casos de varões ilustres em virtude, varões e mulheres também. Frei Estevão da Purificação era um carmelita que se distinguiu sobretudo no âmbito da oração vocal e da direção espiritual, até porque ele não ouvia muito bem e, portanto, ele não conseguia estar, digamos, a ouvir a confissão no confessionário e, portanto, ele dirigia espiritualmente através, portanto, da escrita. Esta gravura que vemos aqui é uma gravura que representa Dom Nuno Alves Pereira, gravura que foi incluída numa vida em latim da autoria de António Rodrigues da Costa. A vida foi editada em 1723 e vemos que não falta também aqui, portanto, o crucifixo. Portanto, na parede, o quadro que representa a Virgem com o Menino Jesus e que está naturalmente associado à sua forte devoção mariana. E vemos que na base do crucifixo encontra-se uma caveira, digamos, uma espécie de símbolo da Vanitas, que sabemos que foi tão valorizado pelo Barroco, mas que era também utilizado como atributo de outros santos, como São Bruno, Santa Maria Madalena também, Santa Catarina de Siena, e portanto vemos que há uma espécie de migração de atributos de outros santos para outros santos posteriores. Ora, é precisamente nas vidas de religiosos jesuítas que vamos encontrar o maior dispositivo ilustrativo, se podemos utilizar esta expressão. Encontramos-lo no caso desta vida de São Francisco Xavier. De facto, a Companhia de Jesus soube habilmente utilizar nas suas estratégias comunicacionais estas imagens. Estas gravuras são São Francisco Xavier. Encontramos também outra gravura de São Francisco nesta vida. Gravura esta que depois é reproduzida nesta compilação de vidas de jesuítas que foram martirizados, da autoria de António Francisco Cardim. Juntamente com o texto, com a palavra escrita, configuram, portanto, uma dimensão importante da história, da espiritualidade, da história cultural destes tempos e que me parece que vale a pena ser estudado. Muito obrigada pela vossa atenção.